Bom dia, sétimo ano. A gente vai começar agora com a correção da atividade de ciências. Eu acho que é a última atividade de plantas, salvo me engano. Quinta-feira, eu não vou dar aula de ética de novo, eu vou dar aula de ciências. Eu acho que vai ser a última reposição que eu vou pegar. Se eu precisar de mais, eu pego, eu aviso a vocês, tá? Vamos lá. Para a página 190. Primeira questão. Lê para mim, Larissa, a primeira questão. R$190. Peraí, deixa eu ver se tá travando aqui. Tudo bem. Mas lê aí pra gente. Considerando que, quando mais partes um vegetal possui, mais adaptado ele é, podemos afirmar que, das alternativas a seguir, o vegetal mais adaptado é: letra Quem é? A, Musgo. Pode ler. o musgo; letra B, o abacateiro; letra C, a samambaia; letra D, o pinheiro; ou letra E, a alga. Vamos analisar essa questão porque ela é importante. Vamos começar de baixo para cima, ok? A alga, ela é uma planta? Não, ela é um protozoário. A alga é um? A alga é o quê, gente? Também começa com P, mas não é planta. Ela é um protista. Muito bem. Então, essa a alternativa a gente já elimina, né? Por muito tempo, e não vou mentir para vocês, até o ano passado, eu peguei um livro, desatualizado não, hein? Peguei um livro que ainda colocava a alga no reino das plantas. Eu não acreditei. Foi. Faz só uns 10 anos que a alga não faz... 2010? É exatamente 10 anos que ninguém classifica mais a alga como planta, né? Ela vem no reino protista, pelo amor de Deus. Haja livro desatualizado, viu? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E eu fiquei muito assim, né? E eu explicava, os alunos não queriam, porque estava lá no livro. Ué, gente, mas o livro está desatualizado. Claro que eu não disse para eles que estava 10 anos desatualizado, né? Porque também não queria ser demitida. Mas estava uma situação séria, né? Um dos problemas de comprar um determinado tipo de livro, né? Sistemas de ensino, eles são atualizados todos os anos. Tanto é que esse livro, ele parece ser igual ao do ano passado, mas só a capa parece. Por dentro, ele tem várias modificações, tá? Então, nesse caso, a alga a gente já descarta. O pinheiro, né? O pinheiro faz parte de qual grupo de plantas, gente? Que eu falei das araucárias, que é o pinheiro brasileiro, e a gente tem os pinheiros americanos. Qual é o tipo de planta? É o segundo mais evoluído. Qual é o segundo mais evoluído? Gimnosperma. Gimnosperma. Muito bem. Pinheiro é gimnosperma, né? Ele não tem fruto, ele tem sementes e elas são expostas em cachos que parecem frutos, né? Mas não são frutos, né? Não há endocarpo ali, né? Nem mesocarpo. Depois a gente tem a samambaia. A samambaia faz parte de que tipo de grupo de planta? Uma das minhas plantas favoritas, samambaia. Acho linda. Lavei ela, né? Matei os filhotes, os filhos dela. Matei a planta também. De professora. A samambaia faz parte de qual grupo de planta? Começa com P. Criptogamas? Hã? Ah, nada disso. Pteridófitas? Pteridófitas, muito bem. Ela é uma criptógama, sim, como alguém falou aí, mas ela é uma pteridófita, certo? Mais especificamente falando. A pteridófita, ela é a planta que já tem raiz verdadeira, né? Já tem caule verdadeiro e já tem folha, né? Por quê? Porque ela tem vasos condutores, xilema e floema. Porém, ela não tem semente e nem tem fruto, então ela é a segunda na classe de evolução. A pior é a briófita, né? Que é a letra A, o musgo. O musgo é aquele lodozinho que a gente escorrega
Não tem? Quando chove, fica tudo verdinho. E às vezes a gente anda no quintal, se o quintal for calçado. Ou até quando é aquela cerâmica mais antiderrapante, né? Que ela cria um lodozinho, a gente escorrega. Eu, particularmente, caio pra caramba. Ali é porque criou uma briófitazinha, né? E é um musgozinho. A resposta aqui seria abacate, que é um fruto, né? Então, o simples fato dele ser um fruto já mostra que ele veio da planta mais evoluída. Quem é a planta mais evoluída? É a Angiosperma. angiosperma. Por que ela é a mais evoluída? Porque ela tem todas as estruturas, como a própria questão diz. Gente, vão treinando e falando, tá? Por favor. Esse assunto ele é muito importante. Ele é gigante e ele é importante, não só agora, né? Mas muitas provas que vocês vão estar fazendo em breve, cai muito conteúdo de planta. Então, por mais que vocês achem chato, ele merece ser lido, tá? Ou assistir algum videozinho, alguma videoaula, apesar de que as videoaulas, meu Deus, de plantas são porre. Nem eu aguentava quando era. Mas eu vou procurar alguma que seja mais interessante e curtinha. Acho que tem com Jubilu. Acho que ele abriu algumas. Aí eu envio para vocês. Certo? Eu envio no grupo, se eu lembrar. Ou envio no privado para alguém, porque eu acho que eu não posso enviar outros vídeos. Eu envio no privado para alguém compartilha para vocês no grupinho particular de vocês. Então, nesse caso, é o abacate, que é a angiosperma, tá? O musgo, letra A, é uma briófita. O abacate, letra B, é angiosperma. A samambaia, letra C, é uma pteridófita. A letra D, o pinheiro, é uma gimnosperma, a segunda mais evoluída. E a última alga é um protista, tá? Mas ele botou aqui de propósito para nos confundir. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Eu tô gravando essa aula, queridos? Tô, né? Ah. Envio sim, Polly. Depois você manda um oi para mim no WhatsApp, que aí eu salvo o teu número e quando eu achar um vídeo bacana, aí eu mando para vocês. Tá? Vamos lá, segunda questão. Clara, lê para mim a segunda questão. Tô com fome. As partes comestíveis do abacaxi e do figo são exemplos de A. Pseudofrutos, frutos carnosos, baga e infrutescência, respectivamente, fruto carnoso e fruto seco, respectivamente, pseudofruto e fruto partenocárpico, respectivamente. O que é que vocês acham? Lembra que ontem eu falei para vocês dos pseudofrutos, né? Eu dei o exemplo do caju, acho que eu dei o exemplo do morango, né? Mas eu não falei nada de abacaxi e de figo. Eu não falei nada de abacaxi porque eu sabia que tinha essa questão hoje, não falei nada de figo porque eu nunca comi essa fruta e não tenho a menor ideia do que seja um figo. Vocês sabem o que é um figo? Não. Eu sei o que é um figo da Índia, que é o fruto de palma, né? Eles chamam de figo da Índia, mas um figo árabe, desses que os árabes comem aí, eu nunca vi, nem nunca comi, certo? Então, não tenho a menor ideia. Nunca tive curiosidade nem de procurar fotografias. Gente, um fruto falso, ou um pseudofruto, é uma estrutura que a planta cria, né? Para distrair os predadores da semente dela. Né? Ela não quer que a semente seja destruída e ela não consegue criar o fruto ao redor da semente, então ela cria esse fruto falso da parte de fora, né? É o caso do abacaxi. Vocês já viram abacaxi, semente de abacaxi dentro da polpa? Todo mundo aqui já comeu abacaxi, né? Já. Vocês já mastigaram alguma semente? Acho que não. Sei lá, não como abacaxi. Com certeza não. Não come abacaxi, ser humano anormal. Como assim não come abacaxi? Gosto, é ruim. Meu Deus. Alguém, por favor, faz um exame na Luísa. Como pode? É uma das melhores frutas. Meu Deus. O abacaxi, né? Aquela parte que a gente come é um pseudofruto, né? Ali é um trote pra gente. Um trote maravilhoso, inclusive, pode fazer mais, mas natureza, né? Mas o fruto em si está na casca, tá? As sementes estão mais para casca. A estrutura próxima não tem aquela coroa, né? Ali também. O jeito que se planta abacaxi é muito engraçado.
certo? Uma coroa, né? Eu já vi plantação. Então, É muito engraçado. Eu tava na UFAL passeando, eu chutava, eu pisava, não sabia que era abacaxi, né? Depois, quando os meninos colheram, que eles arrancam da terra e vem aquilo ali, eu fico, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas é bem engraçado, é que como a mandioca, eu também acho muito engraçado. Plantação de macaxeira. Então, a parte que a gente come, ela não é exatamente fruto, né? Ela é uma tapiação para que a gente cultive. É uma reserva nutricional deliciosa, por sinal, né? Mas, na verdade, ali é um pseudofruto. É a mesma coisa do caju, é a mesma coisa do morango. É maravilhosa, né? E nós chamamos de fruto, né? Se eu for no nutricionista dizer que como abacaxi, ela vai classificar ali como um fruto, né? Tem o mesmo valor nutricional, é composto de carboidrato e fibra como qualquer outro fruto. Mas, morfologicamente falando, sendo chatinho, né? Sendo pedante, encrenqueiro, a gente não pode chamar aquilo de fruto, tá? Por exemplo, vocês sabiam que o feijão tem fruto? Qual é o fruto do pé de feijão? O fruto do pé de feijão é a vagem, tá? O feijão é uma semente. Pasmem, a vagem, que a gente descarta muitas vezes, ela é um fruto, tá? Só que ela é um fruto seco. É isso, gente. Ser botânico não é fácil, tem muitas pegadinhas pelo caminho, né? Só pessoas que não são muito normais gastam a vida trabalhando com isso. É a letra A, não? Eu botei que letra? B. Perdão, obrigado, Clara. Terceira. Na figura a seguir estão esquematizadas uma semente e uma folha. Ela gosta de botar essa questão. Vocês já perceberam que a gente já respondeu essa questão na atividade lá para trás da página? Deixa eu ver aqui. Não estou nem conseguindo pensar. eu nem lembro. Dericote, foi no começo da atividade essa questão. Vou ver se vocês ainda lembram. Veja um tipo de semente. Em quantas partes essa semente está dividida? Duas. Então, provavelmente ela é uma semente de monocotiledônia ou de dicotiledônia? Dicotiledônia. Dicotiledônia. Agora, vamos olhar para essa folha. Estão olhando essa folha? Ela tem nervura central e nervuras irradiadas ou ela tem nervuras paralelas, uma do lado da outra? Nervura central ou nervura paralela? Eu acho que paralela. Paralela. Né? Deixa eu pensar aqui. A folha do caderno de vocês, ela não tem um monte de linhas? Uhum. Sim. Na horizontal, né? Se vocês virarem o caderno, essas linhas vão ficar uma do lado da outra. Se vocês virarem ele assim, deitado. Não. As folhas vão ficar uma do lado, as linhas vão ficar uma do lado da outra, né? Não vão mais ficar uma abaixo da outra, elas vão ficar do lado. Assim, né? Na horizontal. Isso é ser paralelo, né? É um do lado do outro. Por exemplo, minha mão direita tá paralela à minha mão esquerda. Isso é ser paralelo, tá? É um do lado do outro. É como as linhas do caderno de vocês irão. Isso é ser paralelo. Nesse caso aqui, eu tenho uma nervura central, que é a principal. Vocês estão vendo essa veia do meio. E outras nervuras pequenas que nascem dela. Estão vendo? Isso é uma folha de dicotiledônia. A folha de monocotiledônia, as nervuras são uma do lado da outra. É como se fosse um monte de linhas em pés na folha, como a folha de milho. Eu não tenho uma imagem de folha de milho aqui, mas se eu tivesse, eu mostraria para vocês. Nem vai ter foto de folha de mono. Agora é uma palhaçada, né? Bota um monte de coisa, não bota uma foto de folha de mono. Ó, tem a mesma questão na página 167, a mesma questão. É mesmo. Mesmo, só a diferença é que essa é colorida. É a única diferença. Ó, na página 177, a gente tem uma folha de dicotiledônia. Deixa eu ver se tem folha de mono. Não vai ter, né? Deixa eu olhar aqui. E olhem, tem uma folha na página 177. Tem uma folha
igualzinha a essa da questão, e tem uma folha de nervura paralela. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Essa imagem aqui, ó, que tá no livro de vocês, na página 177, tá? Se vocês olharem bem de pertinho, quem não tem problema de vista, vai ver que as nervuras, os riscos da folha, eles são em pés, né? Um do lado do outro. Não é como esse desenho da folha que tá aqui do lado, que é o mais comum da gente ver aí na rua. É muito difícil a gente achar folha de mono na rua, tá? A gente acha mais de cotiledônia. Mas é assim. Vocês sabem o que é cebolinha? Aquela cebolinha que a mãe da gente corta e coloca na comida? Sim. Sim. E sabe o que é coentro? Aquela folhinha menor que a mãe coloca na comida? A cebolinha, ela é fina e alongada. Porque a cebolinha, ela é mono, tá? E o coentro, ele é pequeno. E se você olhar o coentro, quando você for cortar hoje para fazer o almoço, você vai ver que ele tem nervura central e nervuras que irradiam. Então, é muito diferente uma folha de mono para uma folha de dico, tá? A folha de mono, ela é grandona e fina, né? E a folha de dicotiledônia, ela tem formato cerradinho, ou formato de coraçãozinho, ou formatinho de pena. Ela é arrumadinha, tá? A folha de mono, ela é muito simples, ela é simplesmente longa. A folha de milho, se vocês pensarem em milho, um pé de milho agora, vocês vão conseguir lembrar mais ou menos da folha de milho? Uhum. Sim. Da folha de cana de açúcar? Lembro. Conseguem lembrar? Aí eu não Da lembro. folha de capim. Não sei se vocês sabem o que é capim, Tá. certo? E todas essas que eu falei, elas são folhas de monocotiledônia, tá? Elas são folhas especiais, né? Diferentes, né? Agora, você sabe o que é a planta pata de vaca? Não vão saber, né? Ela é Não. linda, ela tem umas flores lindas que parecem orquídeas. Eu sei, já vi. Ela tem um formato de coração, certo? A pata de vaca. Folhas de roseira, né? Tem esse formato aqui da questão. Folhas de jiboia, enfim. A própria folha da araucária, dos pinheiros, né? Folha de dicotiledônia. Até porque tem sementes diferenciadas de alguns pinheiros. Vamos lá. Voltando para aquela atividade. Então, gente, essa folha e essa semente, ela é de quê? Ela é de mono ou ela é de eude? Ai, minha mão. Hein, gente? A folha e a semente são da mesma planta, praticamente. Não é, né? Isso aqui é um feijãozinho. Mas tudo bem. Vocês acham que essa folha ela é de monocotiledônia ou ela é de eudicotiledônia? Eudicotiledônia? Muito bem, de dicotiledônia, eudicotiledônia. Me perdoem por eu falar eude, tá? É porque eu estudei muitos anos com um livro que usava eude, mas no livro de vocês é di, mas não tá errado não, tá? É a letra B, é a mesma questão que a gente já fez, tá? Tá igual, só muda as Igual, só mudou a cor. Dicotiledônia. Veja que até os outros exemplos ele colocou para confundir vocês. Colocou gimnosperma, pteridófita e briófita. Isso não importa, né? Primeiro que é impossível ser briófita e pteridófita, porque tem uma semente aqui do lado. Então, essas duas você já eliminava, porque não tem semente, tá? E a gimnosperma não importa, porque pode ter gimnosperma mono, assim como pode ter gimnosperma eude, tá? A gente não conhece todas as espécies de plantas do mundo. Ninguém conhece. Quarta questão. Em uma excursão foi encontrada uma planta com as seguintes características. Olha só. Folhas pecioladas com nervuras reticuladas, tá? São só termos difíceis. Para dizer que tem uma nervura central e as outras nervuras, tá? Se fosse paralela, eu ia colocar essa paralela. Então, você já sabe aqui que é a folha normal. Raízes pivotantes. O que é raiz pivotante? Você sabe o que é um pivô, gente? Vocês brincavam de... Eu não sei qual era o jogo, que tinha uma pessoa no meio e duas jogando uma bola. E a pessoa do meio tem que atrapalhar. Vocês já jogaram? Não, mas tá. É bobo, mas tem outros nomes. E a pessoa do meio, a gente chama ela de pivôzinho. Quem é o pivô? O pivô é a pessoa do centro, certo? Por exemplo,
Maria é casada com Ricardo, que tem uma amante chamada Carla. Carla foi o pivô da separação de Maria e Ricardo. Então, quem é que estava no meio do casamento deles? Carla. Então, pivô é sempre a coisa do meio, tá? Raiz pivotante é a raiz central. Então, significa que essa planta tem uma raiz mais importante do que as outras. Isso é uma outra pista. São palavras que a gente tem que começar a inserir no nosso vocabulário para que as questões fiquem mais fáceis, né? Pivô a gente vê muito em romance. Ah, fulano foi o pivô da separação. Ou em reportagem de fofoca. E por último, flores pentêmeras, né? Flores com 5 pétalas ou mais. Essas características são características de que tipo de planta? Para os Estados Unidos e mandar todo mundo ir para aquele canto. Que é isso aí, hein? Eita. Não, queria. Luiz Arthur falando no telefone. Igual. Qual é o tipo? Acho que alguém tinha falado alguma coisa. Folhas comuns, raiz pivotante e flores com mais de 5 pétalas. Que tipo de planta é essa? Vejam que ele está dando características morfológicas muito específicas. Se ele tivesse dito assim, folha, fruto, raiz, caule e tal, aí você saberia que ele queria que você dissesse que ela é angiosperma. Mas ele está dizendo o modelo da flor, o modelo da raiz e o modelo da folha. Então, só angiosperma não responde a pergunta. É uma angiosperma, sim, tá correto. Mas é uma angiosperma de que tipo? Né? É uma mono ou é uma dico? Mais uma vez. Eu vou passar uma tabela para vocês. Com tudo. É uma mono ou é uma dico, gente? Deixa eu ver se tem a tabela no livro. Tem a tabela nos meus slides, com certeza. Não sei se vai ter no livro. É uma Dicotiledôneos. dicotiledônia. Por quê? Qual a pista que dá isso? O fato das flores Folhas grandes, né? Peciolado com nervuras reticuladas. Isso. Quando ele fala que a nervura tem um estilo que não é paralelo, se ele tivesse falado paralelo, você já matava com a palavra paralelo. Nervura paralela é coisa de mono, tá? Outra coisa é a raiz. Raiz de monocotiledônia é fasciculada. Todo mundo é do mesmo tamanho, né? Em monocotiledônia não existe um principal. Tanto a raiz quanto as folhas, eles são iguais, né? Na dicotiledônia não é assim. Na folha da dicotiledônia tem uma nervura principal, né? E as outras reticuladas. E a raiz da dicotiledônia também tem uma raiz principal e as raízes que nascem da principal. Por exemplo, se vocês, quando forem fazer compras com as mães de vocês, não tem, viu, gente, a tabela aqui no livro, mas tem nos meus slides. Eu vou fazer um print e mando para vocês. Quando a mãe de vocês vai no mercado, ela compra coentro e cebolinha. Observe a raiz desses indivíduos. Você vai ver que a raiz da cebolinha ela tem um monte de pelinho, um monte de cabelo. Todos iguais, não tem diferença, são todos da mesma finura, certo? Mas quando a sua mãe pega o pé de coentro, vai ter uma raiz maior, o coentro, uma raiz grossinha, e a raiz dele, ela sim tem uns pelinhos bem pequenos, não se comparam à raiz da cebolinha. A raiz da cebolinha é assim, ó, como se fosse uma peruquinha mesmo, certo? Porque a mono, ela é igual. A dicotiledônia, que ela tem diferenças nas estruturas, tá? Sempre tem um principal e um secundário. Então, a questão ela é morta por isso. Então, a letra correta é a letra D, de dicotiledônia. Essa é a parte mais chatinha, porque vocês têm que prestar atenção em muitas características. Uma tabela é o ideal, por isso que no slide eu coloco tabela, tá? Alguns livros vêm, esse ano não veio, mas eu mando a foto. Quinta, que já vai acabar. As flores são estruturas que têm função de reprodução sexual das plantas angiospermas, onde se podem distinguir verticilos florais, entre os quais... Qual aqui vai ter, né? Vai ser, no caso, gente, a resposta dessa questão, a letra E. Todas têm algum errinho, tá? A letra E fala do cálice, que é o conjunto de sépalas, né? O androceu, que é o sistema reprodutor masculino.
né? E o gineceu, que é o sistema reprodutor feminino. Então, essa é a letra E. Eu não vou corrigir os erros, só se der tempo. Acho que não vai dar. Faltam 4 minutos. Sexto, as flores são os elementos que possibilitam a multiplicação das plantas fanerógamas. As fanerógamas são o quê? Angiospermas e gimnospermas. Mas só vai ter flor a angiosperma. Para tanto, exibem uma série de estruturas relacionadas à reprodução, como o androceu, que representa o conjunto de quê? Carpelos, sépalas, gavinhas, sacos embrionários ou estames. Ó, carpelo é a parte da flor feminina, tá? Sépalas, né, são um conjunto de folhas que ficam abaixo das flores, certo? Não sei se vocês já viram. Elas são verdinhas, né, e ficam logo abaixo das pétalas, segurando as pétalas. Elas formam o cálice, certo? As gavinhas são os cachinhos, né, aquelas folhas modificadas lá dos cachinhos do maracujá. Aquilo são as gavinhas, são aqueles cachinhos. Então, são modificações foliares, né? Os sacos embrionários são basicamente a semente, né? Então, a parte masculina da planta é chamada de estame, tá? Tem vários nomes a parte masculina, isso é muito chato. Estame, androceu, ainda tem antera, filete, né? Mas no livro teria essa resposta, se vocês tivessem procurado. Ninguém falou, então acho que ninguém respondeu essa. Sexto. Essa é a sexta. Não, peraí. Quinto. Peraí, eu pulei alguma. Quarto. Dicotiledôneos. Quinto, letra E. Eu escrevi aqui. Peraí, viu? O quinto é a letra E. O sexto é a letra E também, né? De estames. E o sétimo, os frutos são estruturas encontradas exclusivamente nas angiospermas e apresentam como função a proteção da semente, né? Os frutos são derivados de qual estrutura da flor? Qual é a parte da flor que dá origem ao fruto? Ovário. É o ovário, muito bem. Letra C. O fruto é o ovário da planta hipertrofiado. Hipertrofiado significa crescido, tá? Então, é o ovário da planta desenvolvido, crescido. Isso é o fruto que a gente come. Então, gente, por hoje é isso, certo? Ainda não vai dar tempo da gente terminar. Tchau. Quinta-feira a gente termina essa atividade de planta, nem que eu dê só o gabarito. Ou vocês querem o gabarito agora? Deixa eu anotar o gabarito aqui, para a gente não perder mais tempo com ela. O oitavo é a letra A. O nono é a letra C. O 10º é a letra B, porque é só revisão, então não adianta eu perder mais uma aula com isso. A 11ª é a letra E. E a 12ª é a letra C. E a 13ª é a última, é a letra C também, tá? Então, copiem aí esse gabarito. E a gente vai terminar. Vou fazer um print aqui. Ups. E vou mandar para o grupo. E quinta-feira, a gente começa com animais já, tá? Espero que eu tenha mandado para a turma certa. Galera, bom almoço para vocês. Até quinta-feira, tá? Tchau, tchau. 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 Vou achar aqui o botão que sai daqui. Tchau.